Oi, gente, vamos fazer um mini vlog rapidinho, porque eu estou gripada. Então, eu gripei na quinta-feira de noite, sexta me arrastei, ainda tô agora me recuperando. Então vai ser um final de semana dentro de casa, gente. E dentro de casa vai ser legal pro canal, porque eu vou ler bastante, eu vou ler mais do que eu normalmente eu leio. E vou compartilhar aqui com vocês, tá? Tô terminando meu café. Deixa eu ver se tá descarregado. Acho que tá descarregado. Ah, não, aqui, ó. 7h55. Ok. E vocês vão ver um pouquinho também da preparação do sorteio de primavera do canal Comparando Livros. Eu tô preparando, não sei se... Acho que quando esse vlog for já vai ter ido ao ar. Ok? Eu não sei, eu acho que eu vou conseguir gravar, a voz tá melhorando, né? Hoje é dia 23 de setembro, tá? Vocês estão vendo no futuro. E eu quero que esse sorteio saia amanhã. Então, nessa primavera, a gente teve Ana Karenina, Relações Perigosas, Retrato de Dorian Gray, Memória do Subsolo, Boxe do Shakespeare com 7, né? Não, a Caixa, já com Ilíada e Homero, Os Miseráveis, Robinson Crusoe, David Copperfield e o meu queridinho, maravilhoso Sonho Foi. Sorteio de primavera. No verão faremos outro sorteio, tá? Dá uma verificada se você tá inscrito para acompanhar tudo, todas as discussões de livros e a possibilidade de ganhar livros também por aqui, tá? Então bora começar o vlog. Né? Ele veio comentar. Primeiro ele faz uma introdução. Aqui, ó, literatura científica sobre os problemas do sonho. E que ele vai comentar como que o sonho era tratado nos tempos antigos, numa forma de percepção divina ou demoníaca. A demoníaca aqui não é o demoníaco que a gente entende depois da parte da história cristã, depois de Cristo, tá? O demoníaco, ele vai explicar aqui direitinho, que é como na época da Grécia Antiga, Aristóteles, em que era interferência, aqui é o termo pré-cristão, relativo a daimon, que são espíritos bons e maus que inspiravam os humanos. E aí ele vai contando, como bom cético que ele vai contando a chegada da ciência, de certa forma. Então ele passa por alguns teóricos antigos do como eles entendiam o sono. Ele gosta muito de separar as coisas em categorias. Eu sei que categorizar as coisas às vezes não é tão bom assim, mas é uma forma que funciona para meu cérebro entender as coisas. Eu não sei como vocês funcionam. Me conta aqui nos comentários se vocês gostam de livros teóricos quando vocês leem não ficção. Eu não tô falando aqui nem de estudo. Estudo, então, nem se fala. Se eu for estudar, aí que eu prefiro assim mesmo, desse jeito. Mas em termos de entender uma ideia, vocês entendem melhor as ideias apresentadas de um jeito mais abstrato,
autores que fazem divagações, que misturam passado, presente. Daqui a pouco tá falando uma teoria, depois volta no passado, dá um exemplo. Então ele segue assim, ó, primeiro, relação do sonho com a vida de vigília. Aqui, a vida de vigília, pelo que eu entendi, é a vida que a gente está na nossa cognição consciente. Então, o que eu sei que eu tô fazendo hoje. Hoje eu acordei, estou aqui gripada, mas estou melhorando. Acordei, fui na cozinha, fiz um shot de limão com extrato de própolis verde. Fica a dica, olha. Então, assim, tudo que acontece na minha vida, eu vim pra cá, tô no escritório, tô lendo Freud. Essa é a vida de vigília. É a vida que a gente acorda e começa a ter consciência das coisas. E qual a relação que o sonho tem com essa vida? Ou com uma vida de imaginação, que seria a vida, o lado que a gente não viveu realmente, que a gente está imaginando. Então ele vai apresentar aqui exemplos, e até que o material do sonho, como funciona a memória do sonho, até chegar nessa parte também. Então aqui ele vai debatendo se alguns estudos em que o sonho vai mostrar mais o que eu vivi nessa vida de vigília, ou ele vai mostrar coisas que eu não vivi necessariamente. A linha dos estudos aqui, dessa introdução, pelo Freud, é que, sim, tudo, ele acha que tudo tem um simbolismo naquilo que eu já vivi, mesmo que eu não esteja lembrando. Então ele vai contar aqui alguns exemplos, né? Eu acho ele muito didático, né? Aqui já coloca alguns autores que pensam de um jeito um pouco diferente dele com relação ao sonho, em que esses autores acham que o sonho está representando somente vivências recentes, quando ele acha que, pelo que eu tô vendo aqui, ele vai aprofundar, ele até diz, mas na frente eu explico melhor. Ele tá dizendo que o sonho, ele pode ter relação até com uma memória que a gente não tem, mas a gente tem que justamente buscar, se a gente quiser, né, para encontrar de tempos de infância, por exemplo. Pode ter alguma coisa que a gente não se lembre, mas tá ali no sonho. E chega, então, nessa parte de estímulos, né, que eu tô trazendo aqui como exemplo, em que ele começa tipo com um dito popular bem forte, né? Os sonhos vêm do estômago. Então, como ele vai contar aqui, ele vai explicar o que estimula então a gente sonhar. Porque que tem época que a gente não lembra que a gente está sonhando e o sonho funciona assim todo dia. Eu mesmo tô aqui pensando no sonho de ontem, não lembro. Quando a gente está prestando atenção, de certa forma, na nossa vida, acordada, com a intenção de lembrar do sonho, a gente lembra mais. Eu já fiz um trabalho de sonhos na terapia e é bem assim, a gente lembra, cada vez a gente vai trabalhando e vai lembrando detalhes. E até que na introdução dele, ele já vai separar, né, como que a ciência, assim, os antigos não viam nada com relação ao estímulo, porque se o sonho era algo divino, não tinha estímulo nenhum, ele poderia vir ou não vir, não tinha por que buscar a causa do que estimulava o sonho. No caso da ciência, ele diz que as causas são buscadas na linha da psicologia e da fisiologia. E aí ele já separa a categoria dessas causas e vai explicar uma a uma. Ai, gente, eu adoro essa estrutura, eu não sei vocês. Então ele colocou aqui essas categorias de causas de excitação sensorial externa, seria objetiva. Ele ainda vai explicar, mas eu tô achando que é estímulo que vem de fora, né? Excitação sensorial interna, subjetiva, algo da nossa mente. Estímulo somático interno, orgânico, então alguma coisa que a gente sentiu organicamente. E fontes de estímulos puramente psíquicas. E agora cada uma ele vai explicar. Gente, essa estrutura, eu sou apaixonada. Eu fico contente porque me ajuda a entender melhor.
Então, gente, fiquei aqui fazendo coisas aleatórias. E aí, passeando aqui pelo Scooby, vocês viram que eu tô jogando, atualizando o Goodreads, que é uma rede que eu não uso muito. Eu tenho lá já há alguns anos. Mas eu não tenho essa coisa de ficar atualizando certinho. O Scooby, eu atualizo certinho. Então, tem todo o histórico desses 10 anos de leitura que eu tô completando, de hábito de leitura, que eu tô completando esse ano. E aí me veio uma ideia de fazer em dezembro. Acho que dezembro combina, porque é especial, essas coisas, né? De talvez fazer uma live passando esse histórico desses 10 anos, desde quando começou, que eu nem colocava no Scooby, até os dias atuais. As ideias vêm assim, né? Brotam assim, desse jeito. Me conta o que vocês acham sobre essa ideia. Aí lá pelo Instagram eu posso pesquisar qual seria o horário melhor para vocês, tá? Mas se acabar vocês não assistindo, vai ficar como vídeo do canal, de qualquer jeito, tá certo? É isso. Então, o que vocês acham? Minha cara melhorou de ontem pra hoje? Eu melhorei um pouquinho de ontem pra hoje. Mas, enfim, agora acho que eu tô assim, tô em melhora. Vamos conversar um pouquinho sobre o Freud. Eu tomando caldinho. Agora são mais ou menos, aí vai ficar ao contrário, 11, mas eu inverto. 11h34, mas a gente vai encerrar esse mini vlog, não sei se vai ficar tão mini assim, da gripe, né? Em que eu fiquei bem final de semana todo aqui em casa, lendo bastante, fazendo outras coisas também. Daqui a pouco eu vou gravar 2 vídeos. Acabou que de manhã eu li o Freud, mas me veio aqui um processo criativo, inspiração para gravar 2 vídeos que acho que vão ao ar pro futuro. Dá uma olhada se você tem inscrito neste canal. Considere deixar o like também. E vambora. Ontem eu comecei, vou deixar registrado aqui, li só um pouquinho, li até a página 29, de Chuva de Papel, de Marta Batalha.
é a escritora do A Vida Invisível de Eurídice Guzmán, que eu gostei bastante ali, tem um tempinho. É um livro que eu acho que até cresceu com o tempo, apesar de muitas questões, eu percebo que muitas questões são colocadas em relação ao livro, com relação à representatividade, que tem a ver com um dos vídeos que eu quero gravar hoje. Então, a gente começa. Essa história, ela tá bem no comecinho, aí mais pra frente eu venho falar dela aqui, tá? Agora vamos falar um pouquinho do Freud. Ó, interpretação dos sonhos. Quando eu era criança, assim, talvez aí até os 12 anos, eu lembro de um livrinho. Ai, gente, eu vou procurar depois na internet pra ver se eu achar, eu coloco. Gente, era uma edição que até tinha parecendo assim uns olhos de coruja. Eu amava esse livrinho assim. Não li o livrinho, era um dicionáriozinho de interpretação de sonhos. E aí eu lembro que eu sempre ficava perguntando para as pessoas o sonho que as pessoas tinham tido e ficava tentando descobrir o sonho que eu tinha tido para ir no livro e ver a interpretação que o livro dava. E era sempre uma interpretação premonitória, dizendo que alguma coisa significa uma doença, significa que a pessoa vai perder alguém. Esse é um sentido que o Freud já começa aqui dizendo que os antigos pensavam muito nessa questão de algo divino, de algo extra, de certa forma sobrenatural, significar muito os sonhos. O Freud vai numa outra linha. Então, até a página que eu cheguei, que é a página 90, o que de mais interessante eu achei aqui na obra do Freud? Olha, eu não sei vocês, eu tenho até curiosidade de saber, se vocês quiserem deixar nos comentários, se vocês já fizeram algum trabalho na psicanálise, assim, algum trabalho com terapia com sonhos, né? Eu já fiz, e isso tá me ajudando a ler, apesar do Freud ter um texto muito acessível. Então, algumas coisas que dessa introdução aqui, eu já ouvi do meu terapeuta em alguns processos que a gente fazia realmente dar uma acelerada, assim, a gente buscar como que com as imagens e os simbolismos dos sonhos e como que eles têm relação com algumas coisas da nossa mente, né? Eu comentei ontem como que o Freud divide bonitinho, né, os estímulos, né, dos sonhos. Eu gostei, essa parte dos estímulos externos eu não conhecia. Acho que faz sentido quando tá muito frio, esses estímulos, o corpo, ele absorve aquilo ali e leva para o sonho, então existe uma interferência. Agora, algo que eu acho sensacional nos sonhos é que quando a gente sonha pro corpo, e ele fala que isso, né? Pro corpo é como a gente não, por muitas vezes, a gente não sabe que a gente tá num sonho. Então o corpo se comporta. Então se a gente tá num sonho, que a gente tá em perigo, vocês já pararam já viram isso? O corpo, se a gente acordar um pouco atormentada, o corpo tá com aquela sensação, a gente sente o corpo cansado naquela sensação do perigo. A gente não tem a cognição para perceber que é um sonho. No trabalho, na época que eu fazia esse trabalho de terapia, nos sonhos, eu passei a ficar mais... Porque muitos sonhos, ele também vai dizer aqui, que a gente não se lembra. E ele vai explicar até por que a gente não se lembra. Nos trabalhos que eu fiz, eu comecei sem lembrar de sonhos nenhum. Eu lembrava de partes e fragmentos. Aqui o Freud diz como que quando a gente lembra, é muito comum a gente lembrar de fragmentos ou a gente não se lembrar de nada. Isso acontece porque quando a gente desperta, a nossa cognição já precisa ser utilizada, exercitada para muitas outras coisas, o próprio levantar as sensações. Então, o que fica nessa parte que ele chama onírica, em que as regras são completamente diferentes.
nos sonhos, a gente não entende quando a gente lembra algum sonho. A gente, mas como? Não faz sentido. É como se a gente fosse em um determinado momento, ele cita um estudioso que fala isso. A gente tá montando uma narrativa, ou um texto, um livro, uma peça que seja, sem nenhuma coerência com o nosso mundo real. Ele chama dessa vivência, né? Nossa aqui. Então, pra gente explicar também para uma pessoa o sonho que a gente teve, é muito comum, e aí ele diz que isso para quem tá analisando, né, pro profissional que vai analisar, é um problema, é comum a gente preencher as lacunas com a nossa imaginação. Então daí a gente entender o que realmente foi o sonho e o que não foi o sonho. Um outro ponto interessante aqui que eu marquei, quando ele cita o Schopenhauer, né? Eu acho que num curso que eu fiz com o Pondé, ele já dizia isso, né? Foi meio que o Freud teve essa influência aí do Schopenhauer. E eu não conheço o Schopenhauer, eu tenho um livrinho daqueles que bem resumidinho, que eu recomendei no vídeo de leitura de não ficção mais recente. E aí o Schopenhauer, ele, pelo que tem aqui, me parece que ele tem, ele cria a noção de que a gente, é um pouco Dom Casmurro, né? A gente faz as imagens que a gente tem do mundo, tudo à nossa volta. Então é um conjunto, só que o que é a realidade no final das contas? Meio que não existe a realidade, porque cada um tem uma percepção. Ele fala que a imagem do mundo nasce dentro de nós quando o nosso intelecto moldam as impressões vindas do exterior nas formas do tempo, do espaço e da causalidade. Então, a mesma situação vai ser percebida diferente por diversas pessoas. Conversando sobre isso no vídeo do Sonho e a Fúria, gente. Faulkner narrou com maestria isso, né, pra gente entender isso. Os estímulos vindos do interior do organismo, no sistema nervoso simpático, exercem no máximo uma influência inconsciente sobre o nosso ânimo durante o dia. À noite, porém, o que acontece? Durante o dia, tem muitas coisas que estão se passando no nosso corpo e no nosso inconsciente, que, né, até físicas mesmo. Ele fala que o sonho pode ser, de certa forma, premonição, entre aspas, porque eles provam, fazem alguns estudos de que o sonho, ele pode colocar em evidência algo que já está nas nossas células, alguma coisa orgânica mesmo, mas que a gente ainda não está sentindo quando a gente está acordado. E aí ele dá alguns exemplos que, poxa vida, a gente já tô recomendando ficar atento. Alguns sonhos que eu já tive, mas como aquele trata impossibilidades, né? Numa tendência de ser isso, ó, não tô tomando meu caldinho, peraí. Pode ter uma chance de ser, ou pode também não ser, né? É uma série de fatores. Ó, eu não tomo cabo. E tem um capítulo que eu até filmei, né? Por que esquecemos do sonho após despertar? É muito bom. Ele chama o despertar do estado de vigília, né? E ele explica isso. Quando a gente acorda, tem uma série de coisas que vai realmente nos favorecer a esquecer do sonho. E para terminar, como eles vão agora desenvolvendo, né? Porque eu falo eles porque o Freud vai citando diversos filósofos e outros pesquisadores da área do sonho nos trabalhos dele. Ele não está fazendo um trabalho, ele está fazendo meio que um trabalho bem científico mesmo, né? Diferente de outros textos de Freud, esse aqui, ele ainda não puxou nada da literatura de ficção, tá? Eu vou terminar então com essa frase aqui, da parte que eu parei, e nos outros vídeos do canal com certeza virão para falar desse livro, tá, gente? Ó, o sonhador é um ator que executa a seu bel prazer os papéis dos tolos e dos sábios, dos carrascos e das vítimas, dos anões e dos gigantes, dos demônios e dos anjos. É isso.